Sejam bem-vindos mais uma vez. Em primeiro lugar, quero agradecer milhões e milhões de vezes aos mestres e filósofos Vaishnavas que mantêm intacto o conhecimento relativo aos manuscritos sagrados da antiga Índia milenar. E também a todos vocês que têm acompanhado nossas aulas, e agradecer aos alunos das aulas sobre o Bhagavad Gita, aos participantes do grupo Ciência Milenar Indiana, pela atenção, pela confiança e pela oportunidade que vocês me dão de falar sobre este conhecimento, simultaneamente científico e espiritual, revelado nas páginas dos manuscritos mais antigos do mundo. Hoje falaremos sobre o karma, sobre como funciona o mecanismo que regula os acontecimentos do cosmos. Vamos falar sobre a relação das nossas ações com o corpo material. Ao falar sobre o karma, vamos tentar entender como funciona a justiça dentro do tempo e do espaço, e sobre como podemos alcançar equilíbrio e felicidade. Como já dissemos outras vezes, este conhecimento infalível é a origem de todas as outras correntes filosóficas religiosas, direta ou indiretamente, pois a literatura védica é o primeiro corpo literário filosófico da civilização humana na Terra. Podemos entender que o acesso aos Vedas não pode ser encontrado em livrarias comuns, nem na maioria das bibliotecas do Ocidente. Tampouco universidades ou ambientes acadêmicos conseguem, de maneira correta, atravessar os manuscritos, chegando às conclusões perfeitas relativas aos textos, pois não é possível concluir perfeitamente o conteúdo destes vastos mantras sem a ajuda de uma alma autorrealizada. É por isso que agradecemos aos Vaishnavas, tais como Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. O conhecimento védico é necessariamente explicado de mestre para discípulo. É, portanto, preciso que alguém nos tome pela mão e nos leve pessoalmente, passo a passo, para dentro da floresta infinita da sabedoria original. Peço a todos que permitam, a partir de agora, que suas mentes, seus corações se abram para escutar sobre esta ciência original que desvenda os 3 níveis em que a existência se manifesta: o nível material, o nível energético e o nível espiritual e absoluto. Já afirmamos que muitos cientistas e pensadores ocidentais ressaltaram a importância destes manuscritos, que são, como poucos sabem, os primeiros livros do mundo. Nesta aula falaremos sobre o karma. O conceito de karma está presente em muitas religiões e filosofias, tais como o hinduísmo, o budismo, a teosofia, a nova era, o espiritismo e outras confissões espirituais e filosóficas. Porém, este termo, este conceito, o conceito de karma, tem origem nas escrituras da Índia védica. Cabe ressaltar que há uma diferença substancial entre o hinduísmo, assim como ele é vivido e compreendido hoje na Índia, e o conhecimento védico mais elevado, assim como ele é transmitido pelos monges Vaishnavas. Em outra ocasião, explicaremos com mais detalhes esta diferença,
Já mencionamos que a palavra hinduísmo se refere a uma conotação pejorativa que tem origem nos povos da Pérsia e da Mesopotâmia, que se referiam de maneira inapropriada ao glorioso Império Védico e seus habitantes. Houve-se muitas coisas pelo mundo a respeito do karma, mas como já dissemos, os Vedas são a fonte das informações relativas a este e aos demais temas da filosofia. Dentre estas imprecisões que circulam por aí, está o conceito de que nós geramos karma com nossas ações, palavras e pensamentos. A literatura védica informa que na era em que estamos, não geramos karma com a mente. As interferências mentais do momento que estamos atravessando dentro do cosmos produzem uma quantidade incalculável de pensamentos contraditórios, ideias negativas, tais como vingança, ira, cobiça e etc. Se realmente fôssemos pagar pelos devaneios da nossa mente nesta época da existência, nossa conta não teria mais fim e nem lógica. Portanto, é incorreto entender que o karma frutifique dos pensamentos, como dizem muitos. Tampouco existem variações inventadas, especuladas sobre o funcionamento das leis do karma, como os autodeclarados mestres da New Age proclamam. Ouve-se falar da lei do foco, da lei da árvore, da lei da fé cega, da lei do aqui e agora. Há quem diga, inclusive, que o karma tenha sido interrompido para os seres humanos. Mas isso não procede. Pois nenhuma lei de funcionamento do cosmos pode ser suspensa assim de repente. Seria melhor para nós, então, pedirmos o cancelamento da lei da entropia, porque assim deixaríamos de envelhecer. Quando fala-se de uma lei, estamos pensando em algo, numa constante, numa força energética, que está em vigor 24 horas por dia, segundo após segundo, instante após instante, e que não pode ser suspensa. O karma não é uma teoria, como nós vamos compreender agora. Durante esta aula, tentaremos organizar um pouco o panorama relativo a este conceito. Em sânscrito, a palavra karma possui vários significados e deriva da raiz kri, ou seja, atividade. Mas as definições presentes no dicionário são ação, trabalho, efeito, resultado, cálculo, fruto, sina, destino. Estes são os principais significados desta palavra para o dicionário em sânscrito. Portanto, se são encontradas outras definições, ou se são retiradas algumas expressões dessas que foram elencadas, devemos saber que há alguma imprecisação em relação ao conteúdo original dos Vedas. Essa palavra acabou entrando para a linguagem comum do Ocidente, no Brasil e na maioria dos outros países. Porém, muitas pessoas não conseguem entender o que significa destino e, portanto, duvidam da ideia de karma. Eu me lembro de uma amiga querida, a quem eu perguntei em certa ocasião: você não tem medo dos efeitos kármicos da aplicação do Botox? E ela olhou para mim bastante surpresa, apesar de estudar uma das correntes filosóficas principais, posteriores aos Vedas, que falam sobre o karma, e me disse: mas Botox não acarreta karma nenhum. Segundo as estruturas de uma lei
e segundo as páginas dos Puranas, as páginas dos Vedas, todas as nossas ações estão sujeitas a este mecanismo, ao mecanismo de controle do universo material. Já falamos várias vezes de que nos Vedas a realidade é definida como a máquina da existência material. O mecanismo da máquina é a lei do karma. Vamos tentar, porém, entender esta questão do ponto de vista científico. Mais uma vez, o lado exato relativo à literatura védica vem ao nosso encontro. A teoria da complexidade afirma que se uma borboleta bate as asas de um lado do Pacífico, do outro lado do mundo pode acontecer uma violenta tempestade. Tal imagem, muito na moda nos anos 90 e no começo dos anos 2000, serve a nos fazer entender que há uma correlação entre os fenômenos naturais e que nada é realmente independente de nada. Já dissemos anteriormente que as descobertas da ciência ocidental, na verdade, foram reinvenções de conceitos que já estavam presentes milhares de anos antes na literatura védica. O cálculo da aceleração da chamada lei da gravidade já estava presente nos manuscritos milênios antes do nascimento de Newton. Assim como a famosa equação relativa à lei da ação e reação. Vamos descrever esta equação, esta lei, a lei da ação e reação, conhecida como a terceira lei de Newton, e que, como já dissemos, estava presente nas escrituras originais da Índia clássica milênios antes do nascimento deste famoso cientista. Segundo o estatuto desta lei, segundo o seu postulado, a toda força corresponde uma outra força igual e contrária. Assim podemos traduzir a lógica matemática do axioma que desvenda uma constante universal. Vou tentar explicar em poucas palavras. Tudo o que acontece dentro deste cosmos ocorre simultaneamente em duas direções. As forças acontecem aos pares. Se alguém empurra uma mesa, a mesa devolve a mesma pressão nas mãos daquele que faz o gesto de empurrá-la. Se um corpo imprime uma força, uma energia sobre outro corpo, este segundo corpo reage, exercendo uma resposta irrevogável em relação ao corpo que pressiona sua forma física, sua manifestação no espaço. O que a mente ocidental não consegue calcular é que tal lei não pode ser burlada nem suspensa dentro do âmbito material onde a vida ocorre, e que, portanto, nada escapa à sua imposição. Assim como a gravidade permanece uma constante em dadas condições atmosféricas, a assim chamada terceira lei de Newton funciona mesmo que de maneira invisível. Mas como? Como funciona a lei do karma do ponto de vista ético, do ponto de vista das ações? Como podemos enxergar tal lei se muitas vezes comprovamos diante de nossos olhos que não há uma imediata justiça nem um aparente equilíbrio nas ações dos homens? Por acaso o homem e suas ações estão acima das leis da física? Essa é uma questão interessante. Para imaginarmos que a lei do karma possa não funcionar em alguns aspectos, ou deixar de lado o comportamento do homem livre, solto e indomável dentro do cosmos, nós teríamos que suspender a ação desta lei científica e imaginar
que o homem e suas ações estão flutuando acima de uma das mais fundamentais leis da física, o que é irracional e impossível por definição. A descrição de Newton desta ação e reação pode ser completada de maneira mais filosófica para que possamos compreender a extensão desta constante existencial. Na verdade, a lei da ação e reação é a comprovação científica da lei do karma. E seria melhor formulada da seguinte maneira. 2 pontos. Dentro do tempo e do espaço, os âmbitos em que se manifesta o cosmos, a vida, a toda e qualquer ação, corresponde uma ação igual e contrária, tanto do ponto de vista físico imediato, quanto do ponto de vista ético e comportamental. Por ser uma lei, nenhuma força ou ato pode fugir ao seu padrão impositivo. E, portanto, mesmo de forma invisível, devemos compreender que haverá uma resposta no tempo e no espaço para aquilo que aparentemente permanece sem reação. Ou seja, quando alguém comete alguma injustiça, se não vemos o resultado imediato desta injustiça, isso não significa que tal ação, que tal força mental, ou que tal força, ou melhor dizendo, que tal força material, não é? Nós já dissemos que a lei do karma diz respeito às palavras, às ações, às escolhas da vida. Muito bem. Não podemos imaginar que ações, escolhas, palavras que incidem na realidade muito mais fortemente do que o bater das asas de uma borboleta, que nós já dissemos no começo da aula, segundo alguns filósofos e cientistas, é capaz de desencadear uma tempestade do outro lado do mundo. Ações, palavras, intenções, escolhas, necessariamente devem frutificar. Aonde? Se não diante dos nossos olhos imediatamente. Dentro desta cuba formada pelo espaço temporal, no qual o cosmos, o universo se organiza. Se eu encosto as 2 mãos e bato palmas, o som é emitido imediatamente, não é? Porém, se um avião supera a velocidade do som, são necessários 300 e tantos quilômetros até que o seu ruído alcance os meus ouvidos. Existe uma organização para as reações dentro da matéria onde nós estamos vivendo. Nem tudo produz frutos imediatos. Em poucas palavras, o que aparentemente permanece sem troco, sem reação, será respondido pelo mecanismo físico, científico da vida dentro do espaço e do tempo, nesta ou em outra experiência, neste ou em outro âmbito ou momento. Pois a vida é mais complexa do que a energia que alguém exerce ao empurrar uma mesa. Os hábitos biológicos do corpo são interligados, como vimos na aula passada sobre a medicina Ayurveda e o equilíbrio da saúde constante. A alimentação produz saúde ou doenças. A grosseria se transforma em depressão e mau humor. A inveja bloqueia o crescimento intelectual e econômico. Em sânscrito, existe a expressão karma granti, as amarras do karma. Essa expressão não é um acaso, pois o karma é o que delimita o nosso movimento. Pessoas que não são saudáveis karmicamente não podem correr pelos campos.
o físico, né? O movimento físico, o movimento social, o movimento intelectual, o avanço espiritual. Tudo isso está regido por esta estrutura, por esta constante científica. O karma vai possibilitar ou limitar nossas alternativas. E está inscrito, inclusive, no DNA, como já explicamos na palestra, o DNA, os chakras e o cosmos. Melhor, o DNA, a saúde e o cosmos, está no nosso grupo Ciência Milenar no YouTube. Muito bem. O DNA, em poucas palavras, de certa forma, pode ser compreendido como um código, uma decodificação genética do resultado de nossas ações na vida passada. Portanto, ele é um microfilme que contém, né, os frutos das nossas ações. Como uma redação que o universo compila, que o universo estrutura, a partir das energias, das forças, das escolhas que nós realizamos durante a vida. Uma resposta dentro do tempo e do espaço àquilo que fizemos em nossas vidas passadas, explicam os Vedas. Em um outro momento vamos elucidar o conceito de alma e o fato de que a alma, a consciência que está dentro do homem é imortal. Peço que vocês aguardem para compreender este fator de maneira científica. O karma também é comparado a uma plantação. De certa forma, uma plantação de atitudes. Vamos voltar aos 5 elementos por um instante. O pentagrama, a assim chamada estrela de 5 pontas que nós podemos encontrar em cima da árvore de Natal, na moeda de todos os países, nos papéis, as cédulas do dinheiro de todos os países, não é? Nas bandeiras, nas camisetas, nos brinquedos das crianças, na ponta da varinha de condão das fadas. Né? Na verdade, aquilo é uma mandala, não é? Uma estrutura geométrica, que representa, segundo os Vedas, a interação dos 5 elementos, do mais leve ao mais denso. Éter, ar, fogo, água e terra. E de novo a estrela se reconecta no seu início, ao éter. Essa estrutura que conecta 5 pontos dentro de um percurso temporal, através dela podemos entender que o éter se conecta à terra, ou melhor, a terra toca o ponto do 5º elemento, a terra, se reúne ao ponto original do pentagrama, da estrela de 5 pontas, formando uma espécie de prisão energética. Você não consegue facilmente quebrar este circuito de 5 pontas. Com o dedo você pode compor infinitamente o pentagrama. Muito bem. Qual é o que está por trás do fato de que da Terra, do ponto da Terra, nós voltamos ao ponto do éter? Isso quer dizer que há uma como se diz em português? Uma similitude, não? Similaridade, me perdoem. Como eu já expliquei para vocês, eu vivi muitos anos no exterior e confundo algumas palavras do português com outras línguas. Muito bem. Há uma semelhança entre a Terra e o éter. O éter é o espaço, a área onde as coisas acontecem. Portanto, se nós podemos plantar na Terra, nós também podemos plantar no espaço, através do tempo. É assim que crescem as plantas. Através do tempo podemos entender que o éter é como a terra, ou seja, o espaço e o tempo são como o terreno fértil para o plantio das ações da nossa consciência. Já explicamos, Krishna claramente explica que os inteligentes conseguem entender que a consciência deve se traduzir em ações. E que através das nossas ações nós podemos caminhar rumo à felicidade e rumo ao conhecimento sobre o infinito. Há plantas que crescem muito rapidamente. Quando você planta um feijãozinho no algodão, logo ele cresce. Quando plantamos árvores de lei, árvores de madeira nobre, elas demoram a crescer e até, muitas vezes, para germinar.
Assim, podemos entender que há frutos do karma que colhemos numa mesma vida ou num mesmo instante, como cozinhar. Cozinhar vai produzir o alimento a ser servido, a ser oferecido no altar, como fazem na Índia. Fazer ginástica vai, em alguns meses, em alguns anos, produzir um corpo forte e saudável. Assim, há frutos do karma que podemos colher numa mesma vida e outros que serão visíveis depois de muito mais tempo. Todos nós já nos questionamos muitas vezes por que há pessoas que nascem altas, outros nascem baixos, tem quem é forte, quem é rico, quem é pobre. Nós estaríamos acusando o cosmos de injustiça ao imaginar que isso fosse algo aleatório, que há pessoas que sofrem mais do que outras, simplesmente porque acontece assim. Em nenhum outro âmbito da realidade podemos isolar aspectos de injustiça em relação às leis da física, a não ser na dinâmica variável dos corpos nas diferentes espécies. Sim, é verdade. Quando você analisa todos os cachorros ou todos os cavalos, há cavalos mais fortes e cavalos mais fracos, geneticamente. Porém, sendo a lei da ação e reação um aspecto implacável da realidade material, uma lei, é inteligente compreendermos que o seu funcionamento não pode decair diante da manifestação da vida, organismo por organismo. A lei continua em vigor. Há um motivo pelo qual algum animal é mais forte do que outro. Há um motivo pelo qual plantas que são colocadas nos vasos crescem e outras não. Esta regra, este mecanismo, é o que estamos tentando analisar agora. Por exemplo, aquilo que você pode acessar, ou aquilo que para você é proibido, são literalmente amarras. Nós falávamos das amarras do karma. Krishna diz nos Vedas que nenhum homem pode ver algo que não lhe seja permitido. Vamos entender isso passo a passo. Você pode ir até o Banco Central e entrar livremente na sala do presidente ou do diretor. Você pode ir para qualquer museu do planeta Terra com uma lupa e analisar as obras de arte de perto. Há pessoas que podem fazer isso. Você pode ir à Índia daqui a alguns meses. Você pode passar 3 semanas escalando sozinho nas montanhas dos Himalaias. Você pode se sentar para conversar com um intelectual muito famoso. Você pode propor para o prefeito da sua cidade uma mudança no curso das ruas, pois assim como estão, não funcionam muito bem. Você pode ir amigavelmente à casa da sua primeira esposa para conversar. Onde estão traçadas as barreiras do seu corpo e da sua experiência vital? Algumas pessoas podem chegar ao palácio de um rei e serem bem recebidas, outras não. Alguns de nós podem fazer um cruzeiro para terras distantes, outros não. Alguns nascem com físicos atléticos e podem ganhar medalhas como acrobatas nas Olimpíadas. Outros não têm força para levantar uma caixa de livros. Alguns de nós podem falar muitas línguas, outros mal aprendem seu próprio idioma. Tais limites são determinados pela maneira como resolvemos as equações, os obstáculos, os testes materiais que a inteligência de Deus nos propõe durante o âmbito de uma vida. E eu peço àqueles que têm ainda dificuldade em conceber uma palavra tão linda, tão cheia de significado como Deus, que meditem mais uma vez no fato de que o dicionário existe para que nós possamos alcançar conhecimento e não deve ser limitado, pois ele não, ao contrário dos seres vivos, não pode ser circunscrito às leis de limitação do karma. Não há amarras
para o dicionário e para a linguagem. Tal aspecto, imaginarmos que isso tudo fosse provisório, que isso tudo fosse aleatório, nos levaria a uma ideia de injustiça, como estávamos dizendo. Há pessoas que podem entrar em salas de lugares muito arrumados, há pessoas que são limitadas a um bairro específico da periferia, pois não podem sair de lá. Isso não diz respeito somente ao funcionamento da sociedade, mas diz respeito também à manifestação da vida. Cada um de nós nasce num momento do tempo e do espaço, numa classe social, numa classe intelectual, num corpo diferente, para poder experimentar a realidade material de um determinado ponto de vista. Nós estamos interpretando a peça do teatro material da existência, cada um de nós de um ponto de vista específico, assim como são diferentes os raios do sol. Há raios do sol que não tocam a Terra, que vão para outros lugares do cosmos. Há diferença e complexidade dentro da realidade material. Porém, os raios do sol não são uma radiação qualquer. Quantos raios emana o sol? A ciência contemporânea já foi capaz de calcular? Quantos grãos de areia, já fizemos esta metáfora em outras aulas, existem no terreno embaixo do seu apartamento, do seu prédio, da sua casa? Se nós multiplicássemos por 2, a estrutura do prédio racharia no meio. Nós estaríamos diante de uma espécie de pequeno terremoto. Existe um número contado para os grãos de areia. Existe um número específico de radiações que emanam do Sol. Existe uma qualidade para cada coisa dentro do cosmos. E consciência sobre Deus, a autorrealização diz respeito à compreensão destes aspectos, de cada um deles, e do significado de todos eles como um todo. Para entendermos ainda mais o karma, precisamos entender que existem 3 tipos diferentes de ações. Ações que produzem resultado negativo são pouco conhecidas e pouco compreendidas pela filosofia, mesmo pela filosofia espiritual no Ocidente. Chama-se vikarma, aquilo que pode ser definido como atividade pecaminosa. Digamos assim, apaixonados pela nova era, também dizem, além de que pode não existir a lei do karma, de que não existe pecado. Por pecado, nós já explicamos em aulas passadas, nós podemos definir toda e qualquer ação que perturbe alguém física ou mentalmente. Você nunca perturbou ninguém? Você nunca errou com ninguém? Não existe pecado? Muito bem. Este vikarma, este resultado de ações que vão contra as regras, as injunções estabelecidas pela literatura sagrada, tais como cortejar uma pessoa comprometida, roubar, assassinar, mentir. O funcionamento do vikarma, do karma negativo, também vai frutificar em respostas dentro do tempo. Isso explica por que sofremos. Acabamos de dizer que o karma negativo é pouco compreendido até mesmo para os buscadores e filósofos, que não conhecem as conclusões perfeitas dos Vedas explicadas pelos Vaishnavas. Vamos dar um exemplo. O ladrão, ao roubar, adquire um bem material que não lhe pertence. Ele sai com a sua carteira embaixo do braço. Sim, o dinheiro está com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele está acumulando reações negativas que o levarão a sofrimentos no futuro. A lei do karma não prevê que Deus ou que as potências cósmicas impeçam o furto do ladrão, fazendo soar um alarme, ou que venham nos ajudar a recuperar o que foi levado embora sem consentimento. Não. O ladrão vai ficar com o que estava no nosso bolso.
mas o resultado do que esse dinheiro poderá trazer, ou as consequências energéticas, né, no eco das ações da existência dentro do tempo e do espaço, as consequências energéticas deste ato levarão nesta ou em uma próxima manifestação da consciência, ou em uma próxima vida, o indivíduo a pagar, através de dor ou privações, o que foi roubado injustamente. Existe uma lei, vamos repetir, no cosmos, em vigor, constantemente, que sanciona que qualquer força e qualquer ação realizada na matéria corresponde uma força ou uma ação igualmente energética de qualidade oposta. Portanto, se eu levo embora algo que não me pertence, algo será subtraído de mim num segundo momento. Este equilíbrio é parte da ciência. Em poucas palavras, podemos entender que, apesar de enriquecer ilicitamente, um falsário se encontrará em posições desfavoráveis dentro do tempo e do espaço, como a reação a esta lei da existência material pode revelar. O corrupto de hoje virá a ser o mendigo de amanhã, não necessariamente numa única vida, pois a consciência, senhoras e senhores, é eterna, como compreenderemos numa próxima aula. Nós não somos o corpo, e sim a alma imortal, o átomo da consciência, como explicaremos mais adiante. Portanto, ações que produzem resultados positivos, ou seja, que frutificam em prazer material, alegria, momentos de felicidade, são ações corretas. O karma positivo que podemos construir através de uma consciência relativa às nossas ações. O Bhagavad Gita explica pela primeira vez no planeta Terra, é a primeira escritura a sancionar de maneira essencial, resumidamente, os aspectos descritos nos Vedas em relação ao karma. E assim ele vai explicar que existem pessoas, os karma yogis, pessoas que vão agir na matéria para acumular alegrias, felicidades, através das suas ações, através do seu trabalho. Nós não vamos repetir o que já foi dito no começo da aula. Para aqueles que não ouviram, eu sugiro que escutem mais uma vez. Muito bem, dissemos que existe o vikarma, a construção, a frutificação de ações relativas ao karma negativo, que pode nos dar temporariamente vantagens em relação aos demais, mas que produzirá, que vai produzir no futuro sofrimento, desconforto, dor, infelicidade, ansiedade e coisas similares. Estávamos explicando o karma positivo. E agora vamos explicar o akarma. Falamos de 3 tipos de karma dentro da realidade material. O akarma, segundo os Vedas, corresponde a ações que não produzem resultado algum, por estarem conectadas a serviço do universo, a serviço da inteligência infinita que postula leis como a entropia ou como a lei da ação e reação, a lei do karma. Segundo o Bhagavad Gita, a única maneira de quebrar as amarras do karma é não agir para o próprio benefício exclusivo. Não agir de maneira egoísta, visando o prazer dos próprios sentidos, mas colaborar com Deus em ações que visam a transmissão do conhecimento perfeito. E é o que é chamado de Shuddha Sattva Guna, agir na modalidade de uma caridade não mais material, mas de uma caridade espiritual. Em poucas palavras, para atingirmos a felicidade, nós devemos agir em benefício do próximo, em benefício do mundo, em benefício do cosmos, em última análise, em benefício da suprema personalidade de Deus. Colocando a lógica ocidental ao contrário, nós podemos realizar a nossa felicidade ao agir para o bem da realidade,
para o bem e para a felicidade geral, a felicidade cósmica e a felicidade espiritual em primeiro lugar. Este é o segredo, né, da felicidade descrita nas páginas do Bhagavad Gita. Vamos ler a citação do 8º capítulo e do 3º verso do Bhagavad Gita. A ação que resulta no desenvolvimento de corpos materiais é conhecida como karma, ou trabalho reativo. Onde quer que haja atividade kármica, seja ela boa ou ruim, tal atividade resulta num corpo material, seja superior ou inferior ao corpo que estamos experimentando agora. Vou repetir que a literatura védica existe como tradição oral há muito mais de 5.000 anos e que foi colocada por escrito antes do budismo existir, antes de existirem os egípcios, antes da Mesopotâmia, antes da China, antes de qualquer outra civilização no planeta Terra. Aqueles que buscam conhecimento podem assistir os nossos vídeos no canal, escreverem perguntas em box ou pesquisarem esta literatura. Nós estamos fazendo curso sobre o Bhagavad Gita para quem quiser participar. Muito bem. Este verso, este shloka, este mantra, pressupõe a ideia de que vida após vida, a entidade viva, o átomo da consciência, troca de corpos, recebendo uma plataforma, um campo, um organismo, uma espécie dentre os seres vivos do cosmos como resultado de suas atividades. Tudo que se move, segundo os Vedas, independentemente, tudo que vive, possui um átomo de consciência. Plantas, peixes, elefantes, flores, tigres, cavalos, crianças, homens, mulheres, todos os seres vivos têm um corpo que corresponde ao fruto de suas ações no passado. O que é que Deus faria com nossa consciência depois de que experimentamos a vida uma vez e não alcançamos a perfeição? Como é que o cosmos coloca em ato o teatro do doce absoluto? Vida após vida, nós olhamos para a realidade de um diferente ponto de vista, de um diferente momento no tempo e no espaço. E sucessivamente temos a chance de compreender o enigma do infinito. Há uma outra distinção do karma relativa ao tempo. O que estamos experimentando agora em nossas vidas chama-se prarabdha karma, em sânscrito. Ou seja, o karma que já está manifestado. E ele é determinado pelas atividades executadas por nós no passado. Purva karma, como estamos explicando. Ou seja, aquilo que já está acontecendo, o seu rosto, a sua casa, os aspectos que são difíceis de transformar no nosso dia a dia. Aquilo que rigidamente está ancorado, às vezes no corpo. Ossos mais ou menos pesados, mais ou menos fortes, uma determinada altura, aspectos do DNA que, como nós já explicamos, é o microfilme da sentença kármica que nós levamos dentro das nossas células. Fala-se justamente de um código genético. Um código corresponde a um significado. Este significado diz respeito às bênçãos, às emanações positivas e negativas dos semideuses, dos planetas, em relação aos corpos de cada um de nós. Como nós já explicamos na palestra O DNA, a Saúde e o Cosmos, no canal Ciência Milenária Indiana. Muito bem. Aquilo que nós estamos experimentando, que já está manifesto, é denominado em sânscrito prarabdha karma. Porém, existe também o karma que ainda está por vir até nós, definido, né, na mesma língua, a primeira língua do mundo, como aprarabdha karma. O karma imanifesto, que está ainda no estado de semente. Muitas vezes, os Vedas comparam o karma à imagem de um arqueiro de suas flechas. Existem as flechas que já atingiram o alvo.
ou as que estão voando, pois foram disparadas em nossa direção. Existe a flecha que está na mira do arco, e por fim, aquelas que estão na sacola do arqueiro, na assim chamada algibeira, como diria um português mais arcaico. Através do conhecimento transcendental, ao lermos o Bhagavad Gita e ao aprendermos como funciona este karma em seus detalhes, infelizmente nós não temos o tempo de penetrar os meandros do karma como seria necessário. Esta é uma aula de introdução ao conceito do karma. Podemos alterar o peso destas flechas que estão por vir. Existe uma maneira de melhorarmos a nossa exposição ao tempo e ao espaço. Obviamente que é preciso compreender como. Ela não é uma maneira aleatória, ela não diz respeito à especulação de cada um de nós, mas à ciência descrita nos manuscritos originais do mundo. É possível, portanto, aumentar o quinhão de positividades, de felicidade. Alguém poderia perguntar o que é possível fazer com o karma que já está em ato, que já está manifesto? Segundo os Vedas, somente a misericórdia, ou seja, a emanação positiva, não é? A misericórdia imotivada da suprema personalidade do infinito, pode interceder e transformar as estruturas fixas do presente. Para compreender esse aspecto, eu sugiro que vocês assistam à aula O Poder do Mantra, que está no nosso canal Ciência Milenar Indiana. O Purana da devoção a Deus, o Srimad Bhagavatam, escrito há mais de 5.000 anos, antes do aparecimento do cristianismo, do budismo, das religiões que conhecemos hoje, diz o seguinte: com a espada do conhecimento, homens inteligentes cortam as amarras do labirinto do karma, o fruto das ações passadas, ao se lembrarem de Deus. Portanto, quem não quer ouvir falar sobre a inteligência infinita? Segundo os Vaishnavas, segundo os mestres fidedignos que mantêm intacto o conhecimento védico, entre a alma individual e o Supremo existe uma linha reta. Esta é a revelação que os gurus transcendentais da Escola Dourada vêm revelar ao mundo. Sambandha Gyan, em sânscrito, a consciência de uma relação direta da alma individual com a superalma, né? Com a pessoa do absoluto. Portanto, para o eu individual, apesar de estarmos imersos num ambiente complexo, e apesar de que nossas vidas estejam entrelaçadas à vida de muitos outros seres, de muitas outras pessoas, os sábios ensinam que os outros são, na verdade, instrumentos deste karma, ecos da nossa experiência. Claro, cada um de nós, possuindo uma linha reta de relação com o centro do infinito, está vivendo, na sua experiência individual e pessoal, esta relação. Podemos entender que os outros também estão, como fótons dentro dos raios do Sol. Cada um de nós está a uma determinada distância do centro da realidade absoluta. Shri Krishna Govinda. Muito bem. Porém, para o indivíduo, a existência dos outros seres não participa desta reta de maneira separada. O meu amigo, a minha mãe, meus vizinhos, meus antagonistas na realidade, não é? Meus mestres, todos eles vão fazer parte desta mesma linha reta para mim. Assim como eu faço parte da linha reta deles. Da relação direta de cada um dos outros em relação a Deus. Portanto, os outros são instrumentos do karma, obstáculos, auxílios, para que possamos superar esta linha
que vai do centro do nosso chakra cardíaco ao centro do diamante infinito, assim como é descrito o universo espiritual. Muito bem. Como entender que os outros são instrumentos do karma? Obstáculos ou auxílio na nossa linha reta, na linha da nossa relação com Deus? Segundo os grandes Vaishnavas, eles nunca são causa do sofrimento, pois eu sou responsável por tudo o que me acontece. Esse é o aspecto de nos tornarmos adultos espirituais, enxergarmos em detalhes, momento após momento, não importa o que aconteça, não importa quão injusta pareça a realidade material. Eu devo enxergar que eu sou o autor do que está acontecendo a mim mesmo, de certo ponto de vista. Nós pensamos, minha família não é adequada, eles me perturbam, eles não me entendem. Pois isto é um aspecto da ilusão, explicam os grandes sábios. Na verdade, eles fazem parte do teatro do doce absoluto, como diria Srila Sridhar Maharaj. Eles fazem parte da encenação dos obstáculos através dos quais eu posso crescer ao dar a eles a resposta correta, a resposta perfeita em sintonia com o conhecimento descrito nos Vedas. O teatro de Deus dentro do cosmos. Uma representação que tem mais significados metafóricos, alegóricos, do que percebe nossa inteligência material. Quando alguém diz para mim, você não pode me responder desta maneira. Quando alguém é grosseiro comigo sem motivos. A minha paciência é testada. A minha capacidade de suportação é testada. A minha sabedoria é testada. Quando eu sou seduzido por um objeto material, quando eu sou seduzido por um belo corpo que passa na rua, um rosto atraente, a minha atração pela matéria é mensurada. Quando meus pais ficam tristes comigo por conta de alguma resposta imprecisa, a minha boa educação é avaliada. O que é importante na vida, a ética, vai passar através dessas ações kármicas. Portanto, o karma tem uma função didática. Ele existe para construir a escadaria com a qual nós percebemos o que nos faz felizes e o que não nos faz felizes. Por qual caminho eu acerto e por qual caminho eu erro. Segundo os Vaishnavas, quando culpamos os outros e não enxergamos os nossos defeitos, estamos presos à ilusão de Maya. Quando enxergamos os nossos defeitos por trás do que acontece, finalmente, nós começamos a nos afastar desta ilusão. Finalmente nós vamos poder retificar, não a ação do próximo, mas retificar a nossa vida. Quando eu entendo que são os meus defeitos que causam as reações negativas no meu dia a dia, através da agressividade que eu enxergo no próximo, eu posso ler a agressividade do meu coração. Através da ignorância que eu posso ver no próximo, eu posso ver a ignorância que encobre os meus chakras, que domina a minha mente. A realidade é como um espelho, nos explica os manuscritos originais. Para compreender este mecanismo, precisamos conhecer a ética espiritual assim como ela se manifesta, assim como ela está descrita nos manuscritos científicos e espirituais dos Vedas, não como ela foi reinventada a partir dos séculos e dos milênios. Os Vedas são a chave. Então, os defeitos alheios se tornam meu instrumento para que eu possa mudar o que não está perfeito em mim. Vamos entender isso. Quando alguém me agride,
eu estou olhando para um aspecto da minha personalidade. E o que resulta disso? O famoso perdão, a famosa compaixão. Em relação ao nosso julgamento interno, a como nós vivenciamos a nossa relação com o próximo, é preciso, portanto, para ter uma adequada percepção da nossa vontade de julgar os outros. É isso que eu quero dizer. O homem tem o impulso de julgar a todos. Tal pessoa está fazendo isso errado, tal pessoa está fazendo aquilo errado. Mas ele esquece de conseguir enxergar que a realidade, por conta deste looping do conhecimento, por conta do fato que nós estamos conectados ao centro do infinito, a alma individual está conectada a Deus. Por conta desse aspecto, o homem deveria compreender que a realidade é literalmente um espelho, um cinema em 4 dimensões. Agora nós não temos tempo de explicar a dimensão do tempo, descrita pela ciência e pelos Vedas como a 4ª dimensão. Mas um cinema existencial, um vidro feito de ar, feito de éter, feito dos 5 elementos, onde podemos ler o nosso próprio rosto. Por que é que nós não enxergamos o nosso rosto? As coisas têm um significado na vida. Nós vamos até o espelho, mas não temos uma ideia exata de como somos. Porque às vezes o espelho diz uma cara, às vezes o espelho diz outra cara. Às vezes, numa fotografia nós saímos com uma expressão, às vezes em outra fotografia saímos com outra. Parecemos mais jovens e mais velhos. Como é que nós realmente somos? Nós somos como o mundo que está diante de nós. Nós somos compostos pelas pessoas com que nós nos conectamos. Nós somos feitos daquilo que nós conseguimos enxergar e da maneira mais ou menos pura com a qual nós podemos catalogar a existência. E a única maneira de nos purificarmos em relação a esta categorização, a esta impressão que nós temos da realidade, é nos colocar sentados a nós no banco dos réus, através das discrepâncias do mundo ao nosso redor. Quando o mundo erra comigo, eu tenho que enxergar os meus erros e não o contrário. Para isso, existe o karma. Compreender profundamente a lei do karma, portanto, significa automaticamente enxergar, como fazem os grandes Vaishnavas, somente o lado bom das pessoas. Srila Gurudeva disse na Índia, almas autorrealizadas são aquelas que apenas enxergam defeitos em si mesmos, pois o mundo é um espelho. Os sábios são aqueles que aceitam as boas qualidades nos outros e investigam a si diante dos defeitos do mundo como quem olha num espelho e aprende a limpar o próprio rosto. Eu respondo assim às pessoas? Eu tento me aproveitar das situações? Eu faço confusões como esta? Eu seria capaz de agir assim? A resposta é sempre sim, infelizmente. Nós também somos imperfeitos. Portanto, a compaixão deve brotar em relação ao próximo. E a consciência deve olhar para nós mesmos. Bhakti-Ballabha Tirtha Maharaj dizia que devemos meditar em um aspecto paradoxal, um aspecto misterioso. Independente de quem tem razão ou não, nós devemos sempre pensar, eu estou errado, todos os outros estão sempre certos. Assim, nós crescemos como filósofos. Assim, nós avançamos como buscadores espirituais. E aproveitamos a oportunidade de estarmos vivos. Pois a vida não foi feita para viajar, passear e acumular objetos. É como um desenho inteligente que aplicamos sobre as dificuldades da vida. Para concluir, o karma é uma lei que existe para a nossa evolução ética e moral,
para nos ensinar as corretas emoções, as emoções que devemos deixar aflorar no nosso coração. E para que possamos experimentar a compaixão que nasce da consciência, de entender que nós já estivemos na posição de todos os demais dentro do tempo e do espaço. A humildade que tal consciência desperta diz que não há diferença entre cada um de nós do ponto de vista espiritual. Isso é o que significa somos todos irmãos. Que realmente somos idênticos em essência, como átomos da consciência, como servos amorosos da personalidade divina, apesar do karma, que não passa de um mecanismo didático de Deus, de um aspecto temporário em nome do avanço espiritual. Portanto, não há como olhar para aqueles que ainda não conhecem os Vedas, para aqueles que ainda não conseguem conceber a eternidade da consciência, que duvidam da reencarnação, que duvidam de uma personalidade consciente ao centro do infinito, que não conseguem realizar que o amor requer um sujeito e um predicado, e, portanto, que a consciência só evolui ao conceber amor pelo Supremo. Diante desses e de qualquer outras discrepâncias nas pessoas, no karma alheio e nosso, dos aspectos materiais, aquele que realmente enxerga, vê, através do conhecimento transcendental, um teatro, um ensejo, uma boa ocasião para se apaixonar pela existência, para se apaixonar pelo mecanismo da vida que vem de Deus, que vem da vida. A vida vem da vida. Deus, a condensada essência da eternidade, está nos ensinando através de uma lei da ação e reação, através da lei do karma. Agradeço a atenção de todos aqueles que ouviram esta aula, mas sobretudo presto minhas mais humildes e infinitas reverências aos elevados Vaishnavas, filósofos e gurus, e mestres que possuem conhecimento realizado sobre a existência e sobre o oceano da inteligência infinita, Shri Krishna Govinda, o Senhor Supremo, a pessoa do infinito, com o seguinte mantra em sânscrito: Vancha kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Jai Gurudev,